O ambiente religioso pode causar danos à saúde mental? Essa é uma pergunta ignorada por muitas pessoas, porque vivemos numa cultura em que o terreno religioso, o terreno político são áreas assim sensíveis, em que gera-se muita interpretação e às vezes sem um tanto de razão. Por isso, não estamos falando aqui necessariamente de religião, mas sim de como a ciência pode responder a essa pergunta. O ambiente religioso pode adoecer a mente e, consecutivamente, adoecer o corpo? A resposta é sim. Nem todos os casos estarão totalmente ligados à religião, mas quando esse ambiente passa a fazer algo em que o corpo começa a processar, aí temos um problema. Do que eu estou falando? Bom, é muito comum dentro do ambiente religioso haver muitas promessas. Muitas promessas. Promessas de ganhos, promessas de bênçãos, promessas de vitória. Isso é normal. Nada contra essas promessas. A questão é que, a partir do momento em que se promete muito, o corpo, o cérebro, se prepara da mesma forma. Estamos falando aqui de ciência. Já reparou quando você está com fome e observa um alimento na vitrine de uma padaria, de um restaurante? O seu corpo começa a se preparar. Sua boca enche de água, aquele cheiro gostoso entra no seu nariz e você começa a se preparar. O seu estômago lá embaixo, opa, vem coisa boa aí. E o seu cérebro também começa a se preparar. E quando você põe o primeiro garfo na boca, que delícia foi aquele alimento. Ou seja, houve uma expectativa e houve um alcance. Deu tudo certo e você saiu com muito prazer, de barriguinha cheia e se alimentou. Da mesmíssima maneira, quando se promete muito, o seu corpo começa a se preparar. Seu córtex pré-frontal começa a criar expectativa e outros sistemas do seu corpo. Estamos falando de ciência. Se lhe prometeram um carro, uma bênção de uma casa, um futuro melhor, aquele emprego vai dar certo, você está acreditando nisso. E o seu acreditar não é apenas que você está acreditando naquela palavra, mas fisiologicamente o seu corpo está se preparando. Ele está se preparando, está tendo expectativa. E toda expectativa precisa ser alcançada. Toda meta precisa ser alcançada. Nesse caso, a pessoa, quando não atinge a esses objetivos, ela tem ali seus reforços. Não, vai dar certo. Continue esperando, continue na expectativa. Não vai demorar, só mais um pouquinho. E ali ela tem uma renovação da sua expectativa. Ela tá bom. E continua ali reforçando, né? Então, pessoal, o que estamos falando aqui é dessa reação fisiológica do seu corpo, tanto mentalmente como estruturalmente. Ele ali está na expectativa. Pronto. Você preparou o seu corpo e vai dar certo. Então, quando você escuta frases como, por exemplo, minha vida vai mudar, vai dar certo, você vai conseguir, vou prosperar, aí essas frases são frases super positivas, mas a coisa não pode ficar apenas na frase. Quando não acontece essas expectativas, pode se iniciar um processo de adoecimento. Você pegou o ponto? Essa é a questão. E é proporcional, é diretamente proporcional. À medida que você recebe muitas promessas, o seu corpo fica em êxtase na mesma proporção, esperando que aquelas promessas, aquelas bênçãos venham a acontecer, né? Por exemplo, o cérebro aumenta ali a motivação, porque o cérebro, ele é um processador biológico e ele trabalha sempre na questão da segurança do corpo. Então ele antevê
as coisas. Ele já se prepara, ele já se programa, porque disseram para ele que vai dar certo, vai acontecer. Então ele já está preparando ali, né? E isso pode gerar ali, desculpa, isso pode gerar ali palpitações, ansiedade e aquela coisa da espera. Então o corpo ele está fazendo o seu papel. Me disseram que vai acontecer, então já estou aqui esperando. Então acontece toda essa reação mental e fisiológica no corpo, porque houve ali uma promessa. Se for uma promessa grandiosa, a expectativa também é grandiosa. A dopamina não é apenas uma substância para o prazer, ela está muito ligada à expectativa de recompensa. Olha que interessante. Expectativa de recompensa, ela vai lá em cima, né? Esperando a recompensa. Então, a expectativa, ela vai ali para baixo quando a pessoa vê que passou um tempo e não alcançou aquela tal da bênção, né? Aquele carro prometido, aquele emprego, aquele terreno. E a pessoa, em alguns casos, investiu, né? Talvez deu um bom dízimo. Então ela espera, talvez proporcionalmente, né? Quanto maior eu doar, maior será a minha bênção e mais rápido vai vir. Acontece esses tipos de situações, né? E aí a pessoa vai vendo outros exemplos. Fulano conseguiu, saiu a bênção de Beltrano. E ele começa, por que não eu? Por que eu não consigo? Mas a expectativa vai sendo reforçada ali, naqueles rituais, naquela rotina, e ali ele continua na expectativa. E aí o cérebro ele fica ali num estado de reforço contínuo. Ele pode entrar em euforia, ele pode entrar em aumento da energia, esperança intensa, aquela sensação de propósito, vai dar certo, aquela sensação de significado existencial, não vamos, vai dar certo. Se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. E ele continua na expectativa. E o corpo, fisiologicamente, já está ali lutando para continuar acreditando, né? Porque ele criou-se aquela expectativa mental e fisiológica e está lá. A pessoa está lá, continuando na sua expectativa. Mas o que acontece com o corpo quando essa expectativa não é alcançada? O cérebro esperava ganhar, aí não ganhou. Aí vem a frustração. Não é apenas uma frustração, um sentimento. Isso tem respostas corporais e cerebrais. Queda da dopamina, aumento de cortisol, o estresse, sensação de vazio, desesperança, às vezes raiva, ódio, dissonância cognitiva, a pessoa não consegue entender, depressão. Aí a pessoa pode desenvolver diversas outras coisas, problemas cardíacos, sensação de ofegância, respirando mal, né? Olha quanta coisa vem de um ambiente onde se traz muitas promessas. E às vezes acontece que o indivíduo fiel, ele percebe que o seu líder está ali bem, ganhando. Tem um carro bom, tem uma casa bacana, viaja para bons lugares e ele não. Aí ele começa a ter crises existenciais, crises de consciência, mas tudo isso tem um produto final. Esse indivíduo vai adoecer. Ele vai adoecer, porque ele investiu muito naquilo. Ele investiu a sua crença, ele investiu o acreditar, ele investiu a sua fé, ele depositou tudo. Então, na mesma proporção que aquela expectativa foi criada, é na mesma proporção que esse indivíduo poderá adoecer, né? Então, esse é um dos fatores adoecedores dentro de um ambiente de autocontrole, um ambiente religioso, dentro de uma seita. Cria-se ali uma expectativa absurda para aquele indivíduo e não vem absolutamente nada. Existem indivíduos que já estão em esperas há 20 anos, 10 anos, 15, 40 anos, 50 anos, 60 anos esperando promessas. Ele está ali no automático. Ele não... O corpo praticamente já adoeceu e questões hormonais está tudo desregulado, pode desenvolver talvez um câncer. Olha quanta coisa pode acontecer devido a promessas não cumpridas. Então, em termos fisiológicos, é assim que o nosso corpo reage. Se cria expectativa, ele começa a se preparar. Desculpe, se essas expectativas são adiadas,
ele vai adoecer. Qual o segredo para se proteger disso? Não crie as expectativas. Se vier, veio. Foi uma surpresa, muito bom. Se não vier, não veio. Eu não criei expectativa mesmo. Então, a forma da pessoa proteger a mente, proteger o coração desses tipos de situação. Mas a gente sabe que a grande maioria dos indivíduos depositam tudo que é de crença em cima daquilo que lhe prometeram, né? Lideram assim um absolutismo, uma certeza daquilo que vai acontecer. Aí as pessoas vão lá e acreditam e ficam doentes. Por isso, dentro desses ambientes, existem diversas pessoas doentes que continuam ali esperando aquela promessa e continuam doentes, adoecendo, mas continuam naquela expectativa. Então, proteja sua mente, equilibre as suas expectativas, porque o segredo de tudo na vida é se equilibrar. Então, esse foi um dos muitos pontos que citei em que comprovam que, às vezes, dentro desses ambientes, pode sim adoecer os seus membros, os seus frequentadores. Põe a cabeça no lugar, tenha madureza, calcule bem as coisas e não deposite expectativas irrealistas e não acredite em tudo que lhe promete. Tá bom? Saúde para você, para sua família e até o próximo vídeo.